Fala, nação cruzeirense loucos, Cruzeiro Canal Raposa News no ar, um noticiário que joga junto com o Cruzeirão cabuloso. Como diz o Valdivijão, quando o Cruzeiro ganha, o mundo fica da hora demais da conta. É o gigante das 5 estrelas, o imparável trem bala azul celeste, comandado por Leonardo Jardim, simplesmente tá decolando na competição. Bora repercutir aqui agora no canal Raposa News a entrevista coletiva do Leonardo Jardim, react e análise da entrevista coletiva do Leonardo Jardim. Já vai chegando, se inscrevendo, deixando o seu like, compartilhem se não é inscrito, tá bom? Se inscreva e ative as notificações, que é muito importante para não perder nenhum dos nossos conteúdos aqui no canal Raposa News. E após esse vídeo, deixa aí a sua opinião nos comentários, beleza? Bora lá reagir à entrevista coletiva do Léo Jardim. Vai aparecer na sua telinha aí nesse exato momento. Bora lá! Vamos lá, coletiva de Leonardo Jardim. Jardim, uma atuação muito firme, né? Muito convincente do Cruzeiro, dominante. Sai com 2-0 diante de um adversário aqui que tem uma derrota somente, tinha uma derrota, que era para o Palmeiras. O Cruzeiro com 2 baixas importantes, o Fagner não pôde. Isso torna a vitória ainda mais satisfatória, ainda mais especial, uma vitória de um grupo que vai entendendo cada vez mais o que você quer nesse time do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. E acho que toda a gente está de parabéns. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes, e isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Muito, mas muito importante aqui esse resumão, né? O Jardim praticamente fez o resumo do que foi o jogo, falou da importância daquilo que ele traçou, daquilo que ele planejou para o Cruzeiro nas 2 etapas. Nitidamente percebe-se que o Cruzeiro iria tentar resolver a parada no primeiro tempo. Ele elogiou a postura do time, mas também pontuou a questão das finalizações que foram desperdiçadas, né? Com um pouquinho mais de capricho, certamente aí nós poderíamos já ter construído aí uma goleada, eu acho que sem exagero nenhum, de 4-5-0, pelo volume de jogo que foi produzido aí pelo Cruzeiro de Leonardo Jardim na primeira finalização, no primeiro tempo, né? Em termos de finalizações, o Cruzeiro teve 11 finalizações aí, contra, eu acho que só uma finalização do Fortaleza na primeira etapa. Então faltou sim um pouco de capricho. Falou aí da importância da gestão de grupo, né? Trabalha com mais do que 11 titulares, são no mínimo 17, todos serão realmente valorizados, oportunizados, se merecerem, e a gente tem visto isso dar certo aí com o Leonardo Jardim. Bora continuar fazendo a nossa análise aqui da coletiva sensacional, mais uma aula de futebol do Leonardo Jardim. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a importância dos seus volantes, vamos colocar assim, né? O Lucas Silva e o Romero, até na construção ofensiva, né? A gente vê muitos passes nas costas aí da última linha do próprio Fortaleza, que partiram dos dois. A construção e esse encaixe desses 2 atletas do seu meio campo. Sim,
com certeza que o coração de qualquer equipa é sempre o meio, seja 2 ou 3 volantes. É importante nós construirmos através das nossas ideias. Nós preparamos o plano de jogo dentro de uma construção, utilizando sempre o espaço no lado oposto do campo. Sabíamos que este Fortaleza pressionava muito no corredor, com a equipa toda junta, e isso facilitou-nos a nossa circulação, principalmente no lado oposto. E depois, até o Fortaleza hoje não teve tanto como habitualmente. Ele normalmente tem uma linha mais de fora de jogo e hoje baixaram mais. Sabíamos dessa situação, quisemos explorar. Eu acho que acabamos por fazer bem. E não tenho dúvidas que esta primeira parte foi a primeira parte talvez que criamos mais situações de gol desde o início do campeonato. E pronto, eu aqui volto a referir, a equipa está extremamente cansada, foi 3 jogos extremamente fortes e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, quer o jogo da taça fora, com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil, hoje outra vez um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Leonardo Jardim falou aqui algo muito importante também de ser mencionado, né? O desgaste devido aos jogos. O Cruzeiro tem jogado em uma intensidade absurda, todos os jogos, independente da competição, né? Ainda estamos aí envolvidos tem ainda um jogo aí da Sul-Americana, mas mesmo na Sul-Americana a intensidade está sendo mantida. Falou da importância dos volantes para que essa intensidade, esse nível de competitividade seja mantido, mas é importante a gente fazer essa análise justamente porque o Cruzeiro está numa sequência absurda de jogos, né, uma sequência de vitórias que envolvem uma intensidade constante. O time não deixa cair o ritmo, e quando ele percebe que alguns, já deu no jogo, ele pega e faz a oxigenação e com isso o nível volta, ou seja, o nível é mantido. Então o Cruzeiro jogou no campo. E o Caio Jorge, embora o Jardim não falou sobre isso, mas o Caio Jorge e alguns outros jogadores na zona mista falaram da dificuldade que foi jogar no campo do Leão. Porque, além de ter chovido, o campo estava pesado, o calor estava ali, uma sensação térmica de 38 graus. Então, tudo isso comparado também e se colocado aí na ponta da caneta a questão da intensidade, isso aí mostra o quanto os nossos jogadores estão sendo realmente preparados e o quanto eles estão entregando jogo a jogo. Então isso aí é absurdo. Absurdo é o Cruzeiro de Leonardo Jardim. Bora continuar reagindo. Ô Leonardo, aonde foi que você conseguiu vencer esse Fortaleza hoje? Qual foi o ponto mais fraco que você utilizou para essa vitória? Acho que a vitória foi a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola, principalmente a última linha defensiva do Fortaleza. Tivemos uma primeira parte, pressionamos na perda e também não deixamos o adversário reagir e fazer o seu jogo direto que normalmente faz. E pronto, a nossa capacidade, os nossos jogadores hoje tiveram muito melhor do que os jogadores do Fortaleza, e foi esse o grande ponto que levou à diferença entre as duas equipas, principalmente na primeira parte. Gente, é isso. Tá aí, valorizando, parabenizando o seu grupo. Isso aí é um camarada que tem realmente a capacidade de reconhecer os méritos dos seus comandados. Então, certamente aí um repórter aí do Fortaleza, né, questionando, tentando saber qual foi o ponto fraco do Fortaleza, e ele simplesmente falou assim, embora reconheceu que o Fortaleza não vem em um bom momento, mostrou também que estudou o Fortaleza, preparou o seu time para enfrentá-lo realmente com base nesse estudo, mas reconheceu que o mérito não foi nem tanto no fato do Fortaleza estar em um momento ruim, mas foi no fato da entrega, realmente, da proposição, da agressividade proporcionada pelos seus comandantes. Então deu todos os méritos aí para os jogadores que sim merecem o nosso reconhecimento, o reconhecimento do Jardim, e realmente merecem os nossos aplausos. Bora continuar. Jardim, hoje você veio com o Marquinhos para a vaga do Wanderson. Você tinha
uma bala aí para usar nessa história. Como que você conduziu esse processo? Mudou alguma coisa no cenário? Não, o Marquinhos é um jogador que eu gosto, mas infelizmente não tenho tido tempo de o avaliar corretamente, mas é um jogador que tem tido uma postura extraordinária em termos de grupo, em termos de trabalho. Ele sabia que eu não tinha gasto essa última bala, porque tínhamos conversado sobre isto, a possibilidade de termos de fora alguns jogadores, podia abrir uma hipótese para ele jogar de início, e foi isso que aconteceu. Ele já estava preparado que isso podia acontecer, jogou bem, fez aquilo que eu pedi, e ele está de parabéns porque provou que pode ser um jogador importante no futuro do clube. Né? Pra quem não gosta do Marquinhos, sinto muito informar, tá? Ele vai permanecer no Cruzeiro, pelo que tudo indica. O Jardim gosta das características, usou a última bala, né? A gente sabe que se ele vir a campo até a abertura da janela agora, mais um jogo, o Cruzeiro é obrigado a exercer o direito de compra previsto, né, no contrato, mas passando esse momento, o Cruzeiro vai ter um tempo a mais para poder avaliar, mas aparentemente o Jardim gosta sim do Marquinhos, e eu acho que é um jogador muito útil, viu, gente? A gente precisa entender que o Jardim é responsável pela recuperação de mais de 11 atletas. Hoje na live pela manhã com o Tyrone Guedes, no Cabuloso Fenomenal, a gente falou sobre isso, a gente perdeu até a conta. Mais de 11 foram recuperados com o Jardim, e o Marquinhos ontem fez uma partida muito boa, até quando teve realmente fôlego, né? Quando ele percebeu que deu uma queda de rendimento, ele já sacou, quando teve essa queda de rendimento, melhor dizendo, ele sacou o Marquinhos e já fez a alteração necessária. Mas tá aí o Jardim falando aí sobre o que ele achou da apresentação do Marquinhos. Bora lá. Sobre até o Gabigol, né? O Gabigol, dá para falar que tem um pouco da sua forma de ver futebol, né? Porque a gente conheceu o atacante do Flamengo, que fazia gol, finalizava, enfim, vem para o Cruzeiro, e nessa sua construção de ideia, é um cara que, por exemplo, fez a do Matheus Pereira. Queria que você falasse um pouquinho desse comportamento também do Gabigol na partida, com passes, construindo jogadas, por favor. Não, o Gabriel foi um jogador que sempre esteve integrado naquela equipa que, para mim, é o base, que é os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado. Não só 11 jogadores, já vos disse isto, mas aqueles 16, 17 jogadores que têm sido mais utilizados. É um jogador que pertence a essa base. Com certeza que agora, com algumas mexidas que houve, ele jogou, e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante, e fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo, que aos poucos e poucos estão aparecendo as soluções. Eu já tinha-vos disse isto, que hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há 3 meses atrás. Porquê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo. Obrigado, Mister. Legal, palavras então. Tá, obrigado a vocês. Simplesmente mais uma aula do Mister Jardim, falando do Gabigol, que dispensa comentários. Que reserva de luxo! Que reserva de luxo. Na falta do Matheus Pereira, nós temos um 10. Na falta do Caio Jorge, que é o nosso 9, entre aspas, nós temos o Gabigol. Simplesmente magnífico. E o Gabigol, sinceramente, tá pedindo passagem nesse time. Deixa aqui abaixo nos comentários. E aí, meu parceiro? Tá aí. Estamos aí com o 10º jogo aí, depois, né, dessa primeira metade do campeonato. Estamos na 3ª colocação, 2 pontos do líder, que é o nosso próximo adversário. Estamos aí a 9 jogos de invencibilidade. É a carreta, é o trem bala azul celeste que embalou com a batuta do Leonardo Jardim, que simplesmente não é só um bom treinador, viu, gente? Porque um bom treinador, ele ganha jogo e sabe gerir elenco. Mas o ótimo treinador, que é o Jardim, ganha jogos, sabe gerir elenco, melhora jogadores. Alguns mudaram simplesmente da água pro vinho. Parabéns ao Leonardo Jardim. Lembrando que até o jogo aí contra o Bahia, o Cruzeiro vinha de 16 partidas seguidas tomando gol.
Nas últimas 9, contando desde o jogo contra o São Paulo, o time levou apenas 3 gols. É simplesmente assustador, sim. Jardim é um gênio. Cruzeiro de Leonardo Jardim aí nas primeiras 10 rodadas do Brasileirão tem simplesmente aí números absurdos. Terceira colocação, melhor mandante, terceiro melhor visitante, terceiro melhor ataque, quarta melhor defesa. Aí a maior sequência de invencibilidade de cada treinador do Cruzeiro desde que o clube voltou à Série A. Pepa teve só 4 jogos de invencibilidade, Zé Ricardo teve 2 jogos, Paulo Autuori 6, Nicolas Camon 6, assim como Fernando Seabra, que também teve 6, Fernando Diniz 2, Leonardo Jardim simplesmente 9 e contando, viu, galera? E contando! Tá aí, ó, maior sequência invicta do Cruzeiro de Leonardo Jardim entre os times da Série A. 9 jogos, 7 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, o que dá aí um aproveitamento absurdo de 85,2% de aproveitamento. Foram 17 gols marcados, 3 gols sofridos, 6 jogos sem sofrer gols, 25 grandes chances criadas, 7 grandes chances cedidas, 8,6% de finalização para marcar gol, 33 de finalizações para sofrer gol, ou seja, a defesa tá sólida, e uma posse de bola de simplesmente 52% aí de posse de bola. Esse é o Cruzeiro de Leonardo Jardim nos últimos 9 jogos aí, simplesmente magnífico. De fato, galera, o trem-bala celeste sob a batuta do Leonardo Jardim está desgovernado, sensacional. Vou pedir a você, chegou até aqui, não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse conteúdo para que ele possa chegar para mais cruzeirenses. Deixe o seu comentário sobre tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Fique atento. Canal Raposa News volta a qualquer momento. Canal Raposa News, um noticiário que joga junto com o Cruzeiro. Fiquem na paz e com Deus. Até a próxima. Tamo junto. É nóis.